A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo e já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da classe dos jovens da editora CPAD, que tem o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. O comentarista das lições é o pastor Israel Trota. Ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Ele é mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC do Rio, também é capelão da Marinha do Brasil. A lição de hoje é a lição 11, Ageu, atenção para com a casa de Deus. O texto do dia nos diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8. Síntese. A ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. O objetivo da lição é explicar o contexto histórico que abrangeu as pregações de Ageu, mostrar como o profeta Ageu exerceu um papel fundamental entre o primeiro grupo de judeus que retornou a Jerusalém, e entender que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. O texto bíblico, Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Introdução na revista diz assim: Dos 12 profetas menores, apenas 3 desenvolveram seus ministérios após o cativeiro babilônico. São eles Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu foi o primeiro a profetizar após o exílio, sendo contemporâneo de Zacarias. Não temos informações bíblicas sobre o seu passado e nem conhecimento dos seus antecedentes familiares. Ele foi um dos exilados que retornou a Jerusalém no objetivo de reconstruir o templo. Nesse período, grandes foram as dificuldades enfrentadas e, por meio de sua ação profética, Ageu conseguiu mobilizar e motivar os judeus no fito de concluírem a reconstrução da obra. O templo era o símbolo visível da aliança de Deus com os descendentes de Abraão. Por isso, motivou seus compatriotas a não desanimarem no trabalho da obra de Deus. Em uma época em que os judeus mostravam-se indiferentes, Ageu ensinou-lhes que eles deviam dar a Deus a prioridade em suas vidas. O livro de Ageu, o segundo mais curto do Antigo Testamento, tem a mensagem "Coloquem Deus em primeiro lugar", mas eles se afastaram dessa verdade. Eles viviam com prioridades mal colocadas. Ageu foi enviado para ajudar o povo de Deus a alinhar suas prioridades com o que eles sabiam que deveria ser. Tempos difíceis costumam aguçar nosso foco. Podemos levar algum tempo para examinar nossas prioridades e enfatizar o que é realmente importante. Podemos fazer um balanço de nosso relacionamento com Deus e começar a buscá-lo com renovado vigor. Tópico 1, Ageu. Festivo. Seu nome significa festivo ou festividade. É provável que seu nascimento coincidisse com um feriado judaico. Isso justifica o significado do seu nome. Há quem acredite que seu nome foi profético. Desse modo, seus pais piedosos lhe atribuíram esse nome na expectativa da restauração do povo judeu, anunciando através desse ato que em breve haveria motivos para se festejar, pois a restauração do templo implicaria o reinício das festas religiosas em Jerusalém. Ageu foi uma figura fundamental para a reconstrução do segundo templo. Ele proporcionou aos seus compatriotas a motivação necessária
para não esmorecer em face às dificuldades que enfrentavam. Ageu profetizou 2 meses antes de Zacarias. Ele foi o primeiro profeta do pós-exílio. Ele acreditou quando poucos acreditavam e foi o responsável direto pelo retorno das festas em Jerusalém. Que sejamos como Ageu, promotores da fé e agente da alegria. A profecia envolvida em seu nome festivo, festividade, seja como for, foi cumprida, pois Ageu é um dos poucos profetas que teve o indescritível prazer de ver amadurecer os frutos da sua mensagem perante seus próprios olhos. O profeta era um mensageiro simples, franco e direto. A referência de Ageu à antiga glória do templo de Salomão antes que os babilônios o destruíssem pode ou não implicar que ele viu aquele templo. Se o fizesse, ele seria um homem velho quando entregou as mensagens que este livro contém. Nesse caso, ele pode ter 70 ou mais anos quando profetizou. No entanto, não é absolutamente certo que a referência de Ageu 2:3 implique que ele viu o antigo templo. Contexto histórico. Ageu profetizou no 2º ano do rei Dário, por volta do ano 520 a.C., para o primeiro grupo de exilados que retornou do cativeiro babilônico. O primeiro grupo a retornar foi movido por um fervor religioso. Esses repatriados deixaram o conforto conquistado na Babilônia para viverem junto às ruínas de Jerusalém, em uma cidade assolada pela destruição. Era preciso muito trabalho e disposição para reconstruir uma cidade cicatrizada pela guerra. Na espinha dorsal desse grupo estavam os sacerdotes, os homens de fé que nutriam um carinho especial pela cidade de Deus e pelo seu templo. 2 anos após a chegada desse grupo, os edificadores lançaram os alicerces do templo, provocando uma grande comoção entre o povo. Todavia, as perseguições dos samaritanos e as dificuldades enfrentadas contribuíram para desanimá-los, atrasando a execução e a conclusão do projeto. O povo estava abatido. O interesse dos judeus se voltou para as questões seculares. A letargia espiritual, ou seja, a apatia, a inércia, levou o povo a reconstruir suas próprias casas, deixando o projeto do templo do Senhor em segundo plano. Foi nesse contexto histórico que Ageu entregou sua mensagem. Em 586 a.C., os babilônicos saquearam Jerusalém, destruíram o templo e levaram a maioria dos judeus para o exílio. Nós conhecemos bem essa história. Cerca de 50 anos depois, Ciro, o persa, conquistou a Babilônia e colocaram fim ao Império Babilônico. No ano seguinte, 538, ele permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Tudo isso foi devido à mão soberana de Deus cumprindo as profecias de Jeremias. O zelo inicial dos judeus pela construção do templo logo diminuiu. O livro de Esdras mostra bem que a oposição dos inimigos de Judá causou o enfraquecimento das mãos do povo e a imediata suspensão da obra. Mas Ageu também nos ensina que houve outras razões pelas quais o trabalho foi interrompido. O egoísmo, a indiferença dos judeus para com Deus. Em vez de se dedicarem com zelo e devoção à obra de Deus, eles usavam seu tempo e dinheiro para seus prazeres, para viver em suas casas. É hora de vocês morarem em suas casas apaneladas enquanto esta casa está em ruínas. Agora, portanto, considere os seus caminhos. Apanelada significa fino acabamento, uma casa bem confortável. Lembre-se que esses foram os fiéis que deixaram a Babilônia. O que aconteceu? Deus os repreendeu por sua indiferença. Agora, não se esqueça que eles estavam 70 anos em cativeiro e não precisavam de um templo, porque não podia ter um. E quando saem do cativeiro, ficam indiferentes à necessidade, porque eles estiveram sem ele por muito tempo.
Quando ficamos sem bênção por tanto tempo, nos acostumamos, ficamos indiferentes, inconscientes disso. Tem um tempo, quando saem do cativeiro, fico indiferente à necessidade dele, porque estão há muito tempo sem tempo. Seus vizinhos hostis, lembram os samaritanos? Os primeiros repatriados fizeram tentativas preliminares para limpar os escombros e lançar as bases para um segundo templo. Seus vizinhos samaritanos se ofereceram para participar do trabalho, pois eles também se achavam no direito, mas os judeus recusaram. Então os samaritanos, por sua vez, ameaçaram os trabalhadores e enviaram homens à Pérsia para fazer oposição contra os judeus, interrompendo assim o trabalho. E não foi uma oposição particularmente muito forte. Os judeus tinham suportado oposições muito piores, muito maior no passado, mas porque eles estavam oprimidos, porque eles estavam desesperados, porque que eles tinham se achado aquilo ali mal entendido. Eles cederam na primeira luta. Lembre-se, sem templo não há adoração, não há sacrifício, nem há a manifestação de Deus. Com o tempo, o foco do povo de Deus mudou da reconstrução do templo para suas próprias casas. Nossa era materialista, quão fácil é para o povo de Deus perder de vista as prioridades do Evangelho e se concentrar nas agendas pessoais. Ageu nos desafia perguntando: estamos buscando primeiro o reino de Deus ou os nossos próprios prazeres e conforto? Ageu não avisa que se buscarmos nossos próprios reinos primeiro, Deus reterá as bênçãos materiais, mas se priorizarmos seu reino, todo o resto nos será dado. Estrutura e mensagem do livro. O livro de Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento, ficando atrás apenas de Obadias. A expressão "diz o Senhor dos Exércitos" aparece 26 vezes em 38 versículos. Em todo instante, o profeta anunciou que suas palavras vieram de Deus e possuíam um selo da autoridade profética. Seu livro é composto de 4 mensagens que foram entregues ao povo. Na primeira mensagem, Ageu repreendeu o povo pela falta de envolvimento no projeto de reconstrução do templo. Na segunda mensagem, após o início das obras de reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta e, por causa disso, o povo desanimou-se. Nesse momento, o profeta motivou-os, dizendo que a glória daquele templo seria maior que a glória do antigo templo. Na terceira mensagem, ensinou que o fato de alguém morar na Terra Santa não o torna santo, portanto, o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir das bênçãos prometidas. Por fim, na última mensagem, profetizou uma bênção especial para a dinastia de Davi na pessoa de Zorobabel. Ageu se dirige à primeira onda de judeus que voltaram do cativeiro da Babilônia. De acordo com Esdras e Neemias, houve assim, mais ou menos apenas 50 mil judeus que retornaram, uma pequena minoria em comparação com os que permaneceram. Os que ficaram para trás estavam contentes, se estabeleceram confortavelmente na Babilônia e não se incomodaram com a reconstrução de Jerusalém. 16 anos se passaram e então Ageu apareceu em cena com uma mensagem prevalecente: é hora de terminar a construção do templo. Era uma mensagem prioritária. Coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar. O templo era o centro de adoração a Deus, representava o coração e a alma da religião no Antigo Testamento. Embora Deus esteja em toda parte, o templo era o lugar na terra onde Deus habitava em um sentido bem especial. O fato de o templo estar em ruínas era negligenciar a adoração a Deus. Foi um testemunho de prioridades mal colocadas. Foi uma vergonha para Deus e uma mancha em sua reputação. Tópico 2, a mensagem do profeta. Motivação.
Em agosto, setembro de 520 a.C., Ageu começou a entregar a sua profecia. O povo tinha abandonado por causa da oposição dos samaritanos, do decreto de Cabíase, o rei Pérsia. Ageu incentivou o retorno da reconstrução do templo. Ele apresentou Deus como o Senhor dos exércitos, cujo poder é sobre todos os exércitos. O Todo-Poderoso é mais poderoso que todos os poderosos desta terra. Que palavra para o nosso coração! Confiando no Senhor, devemos prosseguir, não podemos esmorecer diante das adversidades. A segunda profecia foi entregue no 21º dia do 7º mês, no último dia da festa dos tabernáculos. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais teria a beleza e o esplendor do Templo de Salomão. Por isso ficaram nostálgicos e desanimados. Mais uma vez, Ageu encorajou o povo a prosseguir, dando pelo menos 3 motivos. O Senhor estaria com eles, o pacto divino permanecia de pé e a glória daquele templo seria ainda maior. Enquanto as pessoas se desanimavam com os desafios do presente, Ageu prosseguiu de olho na glória do futuro. Devemos focar a nossa atenção naquilo que nos traz esperança. Se você quer saber qual foi o tipo de templo, era um templo de Zorobabel, e é assim que foi conhecido, como uma era do templo do período do segundo templo. Agora, o templo não parece ter sido tão extravagante e bonito como o templo de Salomão. Ele nem parece ter nesse momento a glória de Deus. O restante do povo que tinha visto a antiga glória do templo de Salomão e agora chorava pela insignificância da nova, o Senhor declarou: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Sua glória verdadeira não seria a prata, o ouro, mas a presença pessoal do Senhor entre eles. Seria esse o trono do Messias, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ezequiel 43, versículo 7. Ageu encerra com uma palavra especial ao governador Zorobabel, enquanto eles lideravam os esforços da construção. Zorobabel será feito servo escolhido de Deus e ele o fará como um anel de sinete. O significado essas novas promessas e baseiam na aliança anterior de Deus com Davi, de que um dia de seus descendentes estabeleceria o trono para sempre. Após a apostasia de Israel, o exílio na Babilônia e apenas uma minoria de judeus retornando, alguém pode ser tentado a pensar que as promessas de Deus agora são nulas, sem efeito. Ageu reafirma que Deus ainda está cumprindo suas promessas e do nosso ponto de vista sabemos que no final das contas elas se cumpriram em Jesus Cristo. Ele é o último servo do Rei dos Reis. O rei Davi e Zorobabel estão ambos incluindo na linhagem messiânica, mas é Jesus quem vem para estabelecer e construir um reino eterno que nunca será abalado. Exortação. Ageu demonstrou a tristeza de Deus a ser colocado em segundo plano. O povo se acomodou dizendo que ainda era um momento não era o tempo. Percebemos que faz parte da natureza humana justificar as omissões, criando argumentos plausíveis para esconder os fracassos. Esse recurso mental atenua a frustração de não ter conseguido o que um dia se pretendeu. Os homens da época de Ageu se valiam dessa retórica escapista, buscando frases e pensamentos para justificar seus erros. Preocupavam-se com seus negócios e vidas pessoais e não davam mais ao tempo devido valor. Os projetos humanos tinham prioridade, enquanto os interesses de Deus tornavam-se secundários. Ageu enfatizou que o abandono da obra de Deus provocou a seca e a escassez. Deus reteve os céus para despertar o seu povo. Ageu inquiriu seus compatriotas: o fato de você colocar Deus de lado provocou progresso ou regresso?
A resposta era simples. Ao colocarem Deus em segundo plano, eles abandonaram um único elemento essencial para o sucesso. Como consequência de sua vida egoísta e de dar desculpa, o povo da época de Ageu passou por dificuldades. Ele continua. Agora o Senhor dos Exércitos diz o seguinte: pense bem nos seus caminhos. Você plantou muito, mas colheu pouco. Você comeu, mas nunca está satisfeito. Você bebe, mas nunca tem o suficiente para se embriagar. Você veste roupas, mas nunca tem o suficiente para aquecer. E o salário, coloca o salário em um saco furado. Eles semearam muita semente, mas houve uma seca e as colheitas não venderam tanto quanto eles esperavam. Eles tinham estilos de vida ativos, mas não estavam experimentando satisfação. Eles estavam trabalhando, mas sem lucro. Não importa quanto eles tentassem, eles pareciam estar girando em círculos. Não importa quanto dinheiro eles gastavam, eles não podiam se manter. Você sabe bem como é isso, né? Por causa de seu egoísmo, as pessoas perderam as bênçãos de Deus. Ageu aponta um lembrete sério. O que aconteceu em seu coração afeta todas as outras partes de sua vida, porque o povo empurrou Deus para fora do centro. Eles sofreram em todas as áreas. O que eles não viram foi que Deus causou sua situação. Eles não pararam para considerar que Deus estava tentando lhe dizer algo. E Ageu gritou: ei, é Deus quem controla a chuva e a colheita. Ele está negando suas bênçãos porque suas prioridades não estão certas. Coloque a casa dele em primeiro lugar e ele o abençoará. Jesus disse a mesma coisa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos vêm por meio da obediência. Se quisermos experimentar as bênçãos de Deus, vamos colocá-lo em primeiro lugar. Consolação. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, a segunda trazia consolação ao destacar a glória daquele templo. A presença de Cristo emprestaria ao segundo templo uma glória que o templo de Salomão jamais conheceu. A glória não se referia ao ouro ou à prata, mas à presença de Deus. A terceira profecia foi uma exortação, um verdadeiro apelo à santidade. Porém, a quarta mensagem trouxe novamente consolação ao apresentar uma promessa de segurança para Israel com o estabelecimento da linhagem de Zorobabel. Podemos dizer que 50% da mensagem de Ageu foi consolação, os outros 50% foi exortação. E onde se encontra a motivação? Entretecida na exortação e no consolo. As repreensões de Deus, assim como suas promessas, são combustíveis de ânimo para nos empurrarem, que nos empurram para a frente. Para um judeu, a casa de Deus era o templo material onde ele desejava fazer seu nome habitar. Para um cristão hoje, é um templo espiritual composto de pedras vivas, destinado a ser uma morada de Deus no Espírito. Observe que para os remanescentes de Israel não se trata de forma alguma de reconstruir uma segunda casa, ou para o remanescente cristão hoje de reconstruir uma nova igreja. Muitos se enganam e tentam, na ignorância dos pensamentos de Deus, com a suficiência da carne, reconstruir uma nova casa. Você ouve falar de sua igreja como se tivesse reconstruído algo de acordo com Deus. Seu trabalho nada mais é do que uma nova ruína adicionada às antigas. O Espírito Santo nos adverte cuidadosamente contra essas loucuras. Aos olhos de Deus, a igreja, como o templo de Israel, ela permanece uma e nunca haverá outra. Portanto, em relação ao templo, encontramos expressões como essas. Eles começaram a reconstruir a casa de Deus que havia em Jerusalém. Esdras capítulo 5, versículo 2. Embora destruído, sempre permaneceu lá. E reconstruímos a casa que havia sido construída muitos anos antes.
Esdras 5:11. A nova casa é igual à antiga. O rei da Babilônia destruiu esta casa. O rei Ciro ordenou que esta casa de Deus fosse reconstruída. A casa reconstruída é igual à casa destruída. E até Ageu diz, falando de um tempo futuro: e vou encher a casa de glória. Na verdade, haveria muitos templos no passado. O templo de Salomão foi um, Zorobabel, templo de Herodes, e no futuro vai ter do anticristo, e o citado Ezequiel 40:48. Mas para Deus eles não contam 5, mas apenas um. Para nós reconstruir a casa de Deus, portanto, não é construir uma nova casa, mas reconstruir a velha em um tempo de ruínas, assim como ele havia estabelecido no início. Tanto hoje como no passado, a obra de todos aqueles que Deus despertou restaurar a verdade da igreja no meio da corrupção atual devem dar um testemunho prático do que deveria ser. Essa restauração não pode ser alcançada se não for acompanhada por um profundo sentimento de tristeza e humilhação. Para os 2 ou 3 de Israel que reconstruíram a casa, a alegria de ver os alicerces estabelecidos foi misturada com choro amargo quando eles compararam a pobreza atual dessa obra com a riqueza da plenitude da primeira instituição. Em outras palavras, tenham coragem, trabalhe e não tenha medo, porque você constrói mais do que você vê. Tudo que você vê é um templo insignificante, mas Deus promete pegar seu trabalho, preencher a glória dele e tornar seu trabalho 1 milhão de vezes mais do que você jamais imaginou. Um templo glorioso será novamente construído em Jerusalém e permanecerá durante o milênio, enquanto Cristo governa a terra. É descrito em Apocalipse 21:22, quando a nova Jerusalém desce do céu. João diz: eu não vi templo na cidade, porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Tópico 3: apelo e promessas. Apelo. A pregação de Ageu exigiu do povo 2 respostas rápidas: o retorno da obra da reconstrução do templo e a busca pela santidade. Deus não queria apenas o envolvimento físico das pessoas na reconstrução, mas também ensinava por uma aproximação espiritual. Não podemos cair no erro de pensar que ações concretas como ir à igreja, participar do culto, cantar ou pregar são um substituto para a santidade e a obediência. Para Deus, ações não substituem tentos. Uma adoração com lábios desprovida de sinceridade não tem valor diante de Deus. Atividade religiosa sem compromisso com a santidade e a obediência é ação vã. Nossas obras só possuem valor quando são ratificadas pela integridade. A terceira mensagem, entregue entre novembro e dezembro 520 a.C., cerca de 2 meses depois da segunda mensagem, destacou a importância de um viver santo. Na vida do cristão, a santidade não é um item opcional, mas essencial. A santidade é um pré-requisito para o serviço aceitável e a bênção de Deus. O pecado tem um efeito contaminante sobre tudo ao seu redor. Enganamos-nos a nós mesmos se imaginamos que podemos ir à presença de Deus e agradá-lo de alguma forma sem primeiro nos consagrarmos. Na verdade, Deus deixou claro que Ele não abençoará atividades religiosas, ou ofertas de sacrifício ou ministério que não fluam de uma vida que primeiro seja consagrada a Ele. Mas a mensagem encorajadora é que Deus se comprometeu a abençoar o serviço daqueles que priorizam a santidade. Podemos não ver os frutos abundantes imediatamente, mas se formos pacientes e perseverantes, Deus abençoará abundantemente. Existe uma conexão direta entre a obediência e a bênção de Deus. Embora haja sobreposição nos domínios descritos nesse capítulo, veremos que o ensino da Torá está especialmente associado à comunidade sacerdotal, à instrução de vida com a comunidade, com homens sábios e a palavra profética. Assim, o veredito do sacerdote sobre o assunto apresentado pelas perguntas de Ageu
seria considerado oficial. Isso estava de acordo com a lei de Moisés. Se você entrar em uma situação, disse Moisés, em que você não sabe o que fazer, peça ao sacerdote que declare o princípio apropriado e faça uma aplicação a partir dele. É a mesma coisa que nos dizem para fazer. Quando você entrar em uma situação com a qual não sabe como lidar, vá até a palavra de Deus e obtenha o princípio que cobre essa situação. O culto só é aceito quando o altar é restaurado. Ageu fez duas perguntas aos sacerdotes. Se alguém leva carne santa na aba das suas vestes e, consequentemente, se a veste tocar em um alimento, porventura este se tornará santo? A resposta do sacerdote foi óbvia, não. Se alguém tocar em um cadáver e logo após tocar em algum objeto esse material ficará impuro? A resposta foi imediata, sim. Lição era simples. A pureza não pode ser transmitida, todavia a impureza sim. Naquela época, os sacrifícios aconteciam em um altar improvisado em Jerusalém. Deus não estava se agradando daquelas ofertas, pois as leis sacrificiais estavam sendo ignoradas. Por isso, as bênçãos de Deus sobre o povo eram retidas e as ofertas trazidas permaneceriam contaminadas enquanto o templo estivesse em ruínas. O fato de fazermos algo para Deus não significa que podemos fazer de qualquer jeito. No livro de Ageu, aprendemos que Deus só recebe e aceita o nosso culto quando o altar da sinceridade é restaurado. O primeiro testemunho do remanescente de Israel foi o como vimos no livro de Esdras, a reunião ao redor do altar reconstruído. Em nossos dias tem sido a mesma coisa. É a mesa do Senhor que reuniu algumas testemunhas que Deus levantou para reconstruir na sua casa. Reunir cristãos em torno da ceia não é nada na aparência, mas na realidade é tudo. Ao redor da mesa do Senhor, seus redimidos proclamam que têm uma relação viva com Deus baseado na redenção. Essa mesa reúne todos os que participam da salvação e seu caráter inclui o mundo de forma absoluta e os separa para constituí-los em uma unidade da qual a mesa do Senhor é o sinal. Lição prática, ilustrada por meio de duas perguntas contrastantes. A primeira pergunta: a santidade é contagiosa? Não. Se um homem carrega carne sagrada na dobra de sua vestimenta e toca o pão com essa dobra, ou a comida cozida, vinho, óleo, qualquer outro alimento, ela se tornará sagrada? E os sacerdotes logo responderam não. A segunda pergunta: a impureza é contagiosa? Sim. Ageu disse: se alguém que é impuro de um cadáver tocar em algum desses se torna impuro? Os sacerdotes responderam: torna-se impuro. Lógico que sim. Então, o que acontece se nós imergirmos tão profundamente na cultura em que vivemos hoje, irmãos? Não se engane, você não pode levar fogo em seu peito sem se queimar. A lição prática é essa: sacrifícios profanos são inúteis para Deus. O povo de Deus deve dar prioridade à consagração. Então Ageu disse: esse povo também é assim, e essa nação diante de mim, declara o Senhor. E assim é toda a obra de suas mãos, e o que eles oferecem é impuro. O objetivo dessas duas perguntas é o seguinte: a santificação ou a limpeza não pode ser transferida, mas a contaminação pode. Assim como a saúde não é contagiosa, mas a doença pode ser. A desobediência do povo era como uma coisa morta em seu meio, contaminando a todos. A pergunta a ser respondida é essa: como um povo impuro pode se envolver em uma tarefa sagrada? Sua condição contagiosa de impureza não tornará impuro tudo que eles entrarem em contato? Mesmo que as pessoas estivessem negligenciando o trabalho do templo, eles estavam oferecendo sacrifícios em um altar improvisado em Jerusalém. Essas ofertas não haviam agradado ao Senhor, portanto, Deus negou suas bênçãos ao seu povo. Atenção com a casa de Deus. Os judeus voltaram para Jerusalém, mas permaneciam escravizados ao materialismo. Deus enviou a seca e não prosperou a colheita dos repatriados.
O propósito divino era adverti-los do fracasso nos outros setores da vida, era a consequência de uma vida espiritual relapsa. A geração de Ageu foi aconselhada a ter atenção com a casa de Deus. Precisamos demonstrar liberalidade, cuidado e dedicação com a casa de Deus. Quando dizemos que Deus é a nossa prioridade, mas não dedicamos a Ele o nosso tempo e nem nossos recursos, nosso discurso é mentiroso. Ageu começou a profetizar no ano 520 a.C. Durante 16 anos, a obra de reconstrução do templo não havia terminado. Após a sua influência, 4 anos depois, no dia 3 de março de 516 a.C., a obra foi finalizada. A mensagem de Ageu foi aceita pelos novos e causou uma verdadeira mudança de mentalidade. A interiorização sincera da pregação levou o povo ao esmero e à ação da obediência. Motivados e comprometidos, o povo se lançou na reconstrução do templo. O que era difícil tornou-se possível, pois eles agiram guiados pelo compromisso de Deus. Como alguns de nós, as pessoas estavam preocupadas com seu próprio futuro, onde eles viveriam nas ruínas de Jerusalém, como obteriam comida, roupas e as necessidades da vida cotidiana. Haveria algum conforto após seu longo período de espera ansiosa? Eles focaram sua atenção em melhorar suas vidas e, como alguns de nós, tendiam a buscar seus próprios interesses em detrimento da adoração a Deus. A mensagem de Ageu provavelmente soou dura, até mesmo impossível para as pessoas que lutam para sobreviver e esperavam prosperar. Concentre-se em construir a casa de Deus antes de construir a sua casa. Busque-o antes de buscar suas próprias necessidades e desejos. Mais do que isso, Ageu deixou claro que o próprio Deus estava por trás de suas colheitas decepcionantes e da falta de progresso em relação ao conforto e segurança. Deus não estava apenas chamando o seu povo, ele estava disciplinando também. Se não o buscassem, também não encontrariam sua própria felicidade. Conclusão da revista. A profecia de Ageu foi compreendida pelo povo e teve efeito rápido. A apatia saiu e deu lugar ao fervor. Deus enviara Ageu para levantar um povo que estava prostrado. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem do profeta. A reconstrução do templo foi retomada. Em outras palavras, não se deixe enganar pela aparência. Claro que o segundo templo parece inexpressivo, mas Deus estava fazendo uma obra maior do que a mera renovação física. O Senhor receberá maior glória, enchendo sua casa com tesouros de redimidos de todas as tribos, nações e línguas. Judeus e gentios eventualmente virão e adorarão em um novo templo. Vivemos em uma época de pequenas coisas, onde o trabalho do Evangelho parece produzir poucos frutos em comparação com os avivamentos e reformas anteriores. Nesse contexto, podemos ser tentados a nos desesperar e desanimar, mas pregar Ageu nos lembra que não devemos nos concentrar nas realidades externas, mas confiar no Senhor. No nosso trabalho, no Senhor, nunca é vão. Deus certamente receberá maior glória e o melhor ainda está por vir. Deus abençoe você, seu ministério, a sua família, a sua casa. Coloque o Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.